nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. E também bom dia a quem nos acompanha em casa. O cântico de entrada dizia: eis-me aqui para viver, eis-me aqui para lutar, eis-me aqui para me comprometer com a tua palavra e com os teus princípios, com tudo aquilo que é para mim o ideal, é para nós, homens e mulheres, uma utopia. E é com este espírito que nos colocamos neste caminho, neste domingo, neste terceiro domingo do tempo comum, em que São Lucas nos inicia o seu Evangelho, apresenta-nos o seu Evangelho hoje, neste domingo, falando dos seus sentimentos, do seu trabalho, daquilo que nos quer transmitir. Vamos então preparar o nosso coração para celebrar com dignidade esta Eucaristia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso que a vós, irmãos, eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, minha culpa e minha tanta culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim, Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens bem-amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós o louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a assembleia de homens e de mulheres e todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês, desde a aurora até ao meio-dia. Fez a leitura do livro. No largo, situado diante da porta das águas, diante dos homens e mulheres, e todos os que eram capazes de compreender. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava de pé.
num estrado de madeira feito de propósito, estando assim em plano superior a todo o povo. Esdras abriu o livro à vista de todos, e quando o abriu, todos se levantaram. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todos responderam, erguendo as mãos, Amém, Amém. E prostrando-se de rosto por terra, adoravam o Senhor. Os levitas liam clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicavam o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Então o governador Neemias, o sacerdote e escribas Esdras, bem como os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Hoje é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos entristeçais nem choreis, porque todo o povo chorava ao escutar as palavras da lei. Depois Neemias acrescentou: Ide para vossas casas, comei uma boa refeição, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que não têm nada preparado. Hoje é o dia consagrado do nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa fortaleza. Palavra do Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim sucede também em Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo. E a todos nós foi dado a beber um só Espírito. De fato, o corpo não é constituído por um só membro, mas por muitos. Vós sois corpo de Cristo e seus membros, cada um por sua parte.
Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a proclamar aos cativos a redenção. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Já que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram os que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia com a força do Espírito, e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos, a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: cumpriu sois mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, permitam-me que neste domingo mencione o nome de todos os nossos irmãos que foram partindo ao longo desta semana nos 41 anos de história da nossa paróquia. Portanto, como todos sabemos, a nossa paróquia foi inaugurada, a igreja e o salão foi inaugurado no dia de Pentecostes, em maio do ano 1980. E a partir daí, em 92 partiu a nossa irmã Rosa de Jesus Raposo, em 95 João de Medeiros Pacheco, em 2002 Agostinho Mendonça Pacheco, em 2004 Maria Espírito Cardoso, 2009 Telvina Vicenta Silva, em 2010 Hermano Pacheco Pimentel, 2017 Domingos Pereira. Saudamos-los, rezamos por eles e dizemos obrigado por tudo aquilo que eles nos deram e conosco caminharam e com as suas famílias. Neste terceiro domingo do tempo comum, o Evangelho, pegando no Evangelho, o Evangelho apresenta-nos o início da obra de Lucas. Os Evangelhos sinóticos, que são 3,
São Lucas, São Marcos, que foi o primeiro, e São Mateus, são muito semelhantes. Depois tem o Evangelho de São João, e São João começa com o prólogo. No princípio era Deus, tudo estava em Deus. Há dias ouvia um senhor, um professor catedrático, a dizer, afirma-se agnóstico. E o agnosticismo, nós não nos podemos esquecer que o agnosticismo já foi condenado pelo Papa Santo Higino, que foi Papa no ano 136 a 140. Às vezes nós, no nosso tempo, ouvimos muitas pessoas a falar de modernismo, agora umas ideias são modernistas, e às vezes não sabem de onde elas vêm. O agnosticismo já foi condenado e surgiu dentro da Igreja pelo Papa Santo Higino, que foi Papa no ano 136 a 140. Ainda conheceu o evangelista São João. E hoje, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, São Lucas dedica o livro a um tal Teófilo. E isto reflete que os Evangelhos foram escritos a pedido da comunidade cristã. Vós estáis a chegar a seus idosos, deixai-nos alguma coisa. E aí surgiram também os Evangelhos apócrifos. Muita gente se começou a escrever, e hoje há muitos irmãos evangélicos, pouco interesse têm pelos Evangelhos aprovados, e vão atrás desses escritos mirabolantes, muita coisa, e ali é que está a verdade. E nós há os Evangelhos e há os apócrifos, que foram de gente que não teve nada, que não conheceu Jesus, mas escreveu. E escreveram umas coisas, por exemplo, sobre a infância de Jesus. Nós hoje, muitas das coisas que sabemos da infância de Jesus, até pensa-se que alguns evangelhos apócrifos têm algumas verdades, tem alguma coisa de verdade, mas a grande maioria não tem. E nós ouvimos por aí a falar disso. E o São Lucas diz a Teófilo: investiguei, procurei, porque São Lucas também não conheceu Jesus. São Lucas era médico, foi sobretudo discípulo de São Pedro e São Paulo, e portanto foi mais o testemunho de São Pedro e São Paulo que São Lucas, portanto, foi ouvindo e foi escrevendo. Lucas afirma expressamente que, após um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos de que recebeste. Estas palavras revelam-nos a seriedade do testemunho dos Evangelhos. Não são fábulas, não são delírios, são sim testemunhos de fé. E isto é o que está no início do Evangelho de São Lucas hoje. É um testemunho de fé para as gerações futuras. Um segundo aspecto, Jesus hoje entra na sinagoga. E aqui também está centrada a fé dos apóstolos, a nossa fé. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a sua unção. Quando se deu esta consagração ao Senhor, a Jesus? No dia do seu batismo que nós vivemos, o Espírito Santo veio sobre ele, consagrou, o Pai consagrou, e é pelo Espírito que nós continuamos a ser ungidos e perpetuados. E é este testemunho dos apóstolos que nós mantemos. Nós olhamos aí para o nosso mundo, parece que só igrejas evangélicas há cerca de 2.000, todos têm a verdade. E é engraçado que no mundo em que nós vivemos hoje, todos têm verdade, menos a Igreja Católica. A Igreja que foi fundada por Cristo, que se mantém na tradição, essa que não tem. O resto tudo tem verdade. E às vezes é tontarias tão grandes, tão disparatadas, e pronto.
Vós sabeis melhor disso ainda que eu. O terceiro aspecto deste domingo é aquilo que São Paulo diz na leitura de hoje: ninguém pode ser cristão sozinho. Cristo não é um salvador pessoal de ninguém. Ele é o salvador de um corpo. Nós fazemos parte de um corpo. Ele é a cabeça e nós somos os membros. E é esta consciência de corpo que nós devemos ter. Esta semana tivemos a festa de Santa Inês. Nós temos a honra, e é uma das igrejas mais conhecidas aqui no Ontário dos portugueses, a igreja de Santa Inês em Toronto, porque era a igreja que organizava as festas no verão do Senhor da Pedra. E eu ouço falar com muita gente das festas do Senhor da Pedra, que era organizada a igreja de Santa Inês. Santa Inês foi mártir aos 13 anos. 10 mais 3, 13. Porque se quis consagrar a Deus, porque quis ser justa, e fizeram-lhe tudo, uma menina de 13 anos. É no outro tempo, claro que é outro tempo. É no tempo dos imperadores romanos, nos anos 200 e pouco. O filho do responsável de cidade de Roma queria casar com ela, era muito bonita. E ela tinha-se consagrado. E o interessante é que Santa Inês, por exemplo, nós temos muitos santos na igreja, adolescentes, que nem foi o pai e a mãe que lhes deram força. Era uma senhora responsável pela sua educação. E Santa Inês era uma escrava. Tinha fé, que se tinha convertido. E que deu esta força a esta menina. E lutadora pela pureza, é a padroeira dos noivos, daqueles que se preparam para o casamento, que sabem o caminho como cristãos. E Santa Inês é para nós um modelo, uma referência. E quando nós tomamos consciência de sermos um corpo unido, eu lembro-me de uma história que vos conto e que vós lembrais talvez melhor que eu. Nos anos 60, quando começou a Revolução Francesa, a Revolução Sexual, que foi para aí um disparate de todo, e que está agora a ressurgir com este vigor todo, que não se pode sequer falar por em questão. Em Toronto, um português, uma criança, a sua família veio de Portugal, e tornou-se engraxador de sapatos na Baixa de Toronto, penso que na Church Avenue, engraxar sapatos. E era tal a imoralidade que o menino, com 12 ou 13 anos, o seu corpo apareceu tal forma, com evidências da PUC, dos disparates que lhe fizeram, que os portugueses juntaram-se em massa. Também, claro, tiveram apoio depois dos italianos, tiveram apoio. E em Toronto, as pessoas em Toronto falam disto. Foi uma revolução. Aquela baixa, aquele downtown, foi limpo por causa daquele menino. Os portugueses uniram-se, com eles os italianos, os polacos e todos, muita gente de bem juntou-se, porque foi de tal forma como o corpo apareceu daquele menino que estava a engraxar sapatos. Nós sabemos lá de Lisboa e de Portugal, que ainda temos nas nossas cidades, tínhamos isso, e foi de tal forma um sinal de união, pelos valores, pela moral, pelo respeito. E foram os senhores que agora estão muito por aí em voga. Toda a gente sabe, toda a gente sabe quem foram. E foi uma revolução. E nós hoje, uma das perguntas, partindo do princípio de São Paulo, que somos um corpo, nós hoje, como comunidade portuguesa, lutamos por quê?
O que é que nos une? Eu ouço só dizer, agora, a mim já me mandaram calar uma data de vezes, agora é assim, colhendo o testemunho de Santa Inês, colhendo o testemunho da nossa história, sabendo o que está a acontecer hoje no nosso mundo, sabendo que os disparates, porque há muitos dos vossos filhos e netos vão sofrer se isto continuar assim neste caminho disparatado, e eu interrogo-me, que valores é que nós hoje defendemos? Que causas é que nos unem? Quais são os princípios que nos norteiam? Nós, como comunidade cristã, como comunidade portuguesa, não podemos calar nem esquecer este miúdo que morreu na downtown de Toronto, por razões de moralidade. Não podemos. Queiramos ou não ser modernos. Não podemos fingir. Eu ouvi, parece que aqui no Canadá, criaram uma lei que se nós sacerdotes, se alguém nos chegar, e pronto, e a gente aconselhar a mudar de vida, a mudar de perspectiva, eu posso ser preso. Não se pode pôr em causa. Eu sou filho do povo que se juntou em Toronto para lutar por uma criança que foi torturado, foi desrespeitado na sua dignidade, e nós não esquecemos isto. Os disparates devem ser falados. Eu sei que as pessoas de Toronto recordam isto, sobretudo os mais velhos, porque muita gente fala disto, aqui em Kingston, certo, não sei, só os mais, porque foi na década de 60, mas nós, como povo, temos que saber de onde vimos e para onde vamos. Não podemos ter medo, porque hoje é tal forma, as propostas, o caminho travestido de bondade, que assusta. Isto vai dar vítimas, isto vai dar muitas vítimas, e normalmente são os engraxadores de sapatos que se colocam no downtown de Toronto. São esses que são as primeiras vítimas. Mas que honra seja feita aos nossos portugueses, que na altura deram uma grande lição. E eu pergunto-me, se fosse hoje, quais seriam os valores que nos iriam unir? Quais seriam os princípios que nos iriam fazer correr, a lutar por... Qual seria a causa que nos uniria? E para terminar, nós ontem celebramos São Vicente. São Vicente é o padroeiro de Lisboa. É uma página da nossa história muito bonita, que também não podemos esquecer. São Vicente era um diácono, não foi sacerdote, era diácono da zona de Saragoça, de Valência, onde foi martirizado, 600 anos mais tarde, foi martirizado no nosso querido São Paio, também por as mesmas razões. E os cristãos recolheram o seu cadáver, tiveram-no até o século VIII. E quando os muçulmanos chegaram à zona de Valência, à zona de Saragoça, ao sul de Espanha, os cristãos lançaram o corpo, no século VIII, lançaram o corpo numa barca à deriva pelo mar. E quis Deus que o seu corpo aportasse no nosso Algarve. E em Sagres está lá o Cabo de São Vicente. Quando o nosso rei estava no cerco de Lisboa, que demorou 3 meses para conquistar Lisboa, porque as guerras não eram comuns, rezou o nosso Dom querido Dom Afonso Henriques, rezou, se conquistasse Lisboa, iria resgatar o corpo de São Vicente, que o Algarve estava no domínio dos muçulmanos. Então foram os nossos queridos pescadores, devemos tanto aos pescadores de Portugal e às suas famílias, foram com o nosso rei
à procura do corpo. Sabia-se que estava ali, hoje onde é o Cabo de São Vicente, e encontraram, trouxeram para Lisboa. E a barca com o corpo de São Vicente, já tinha havido sinais, porque já quando foi martirizado em Espanha, o corpo foi denunciado por corvos aos pescadores. Houve corvos que acompanharam sempre a barca, desde o Algarve até Lisboa, o corpo de São Vicente. E é por isso que na bandeira de Lisboa está a barca e estão os corvos. E este São Vicente, que nós celebramos ontem, tem-nos unido como povo, tem-nos unido nos nossos princípios, nas nossas orientações, no nosso amor a Portugal, o nosso amor aos valores, à família. Tem sido coisas constantes. E agora estamos num período muito, muito difícil. E temos que invocar todos os santos, procurar ir ao passado, àqueles momentos que foi de história. Este acontecimento de Toronto, com o miúdo graxador de sapatos, é uma das coisas mais bonitas das páginas da imigração no Canadá. E não se fala muito, mas é uma das páginas mais bonitas da imigração no Canadá. Pela união, pela capacidade que foi nos unirmos, à volta de um menino engraxador de sapatos, que nós culturalmente sabemos que quem engraxava sapatos tinha muitas dificuldades na família, nós sabemos disso, e a comunidade de imigrantes portugueses de Toronto uniu-se à volta de um engraxador de sapatos, de um menino, 13 anos, da idade, 13 ou 14 anos, por essa idade, da idade de Santo Inês. Que os nossos princípios, e que São Lucas, que diz, eu investiguei, toda esta gente que até hoje que foi inspirada pelo Evangelho, pela força de Jesus Cristo, faça-nos interrogar o que é que nos uniria hoje como portugueses. O que é que nos uniria hoje como portugueses? Seria um engraxador de lutar por um engraxador de sapatos? O que é que nos uniria hoje? Que o Senhor Jesus Cristo nos anime, nos dê força. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio, sou Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, gerado não criado, o Santo Salvador Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Eu todos pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos, a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso para que a palavra revelada e o trabalho de cada dia se tornem
para todos os homens, fonte de salvação, e peçamos confiadamente. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Católica e por todas as comunidades separadas, para que tenham verdadeiro desejo da unidade e respeitem as riquezas espirituais umas das outras, oremos ao Senhor. Pela nossa pátria e por todas as nações, para que progridam na paz e na justiça, em liberdade, respeito mútuo e concórdia, oremos ao Senhor. Para aqueles que anunciam o Evangelho, para que o Espírito nos ensine a falar como Jesus, ao explicar a palavra na sinagoga de Nazaré, oremos ao Senhor. Por todos os que sofrem e desanimam, para que Deus venha em sua ajuda e os confirme na esperança e na alegria, oremos ao Senhor. Por todos nós aqui reunidos no Senhor, para que hoje se cumpra também em nós a passagem da Escritura que escutamos, oremos ao Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, vieste em auxílio da fragilidade humana, com o poder da vossa divindade, da nossa condição mortal, tiraste o remédio para vencer a morte e da nossa ruína abriste o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito é o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus omnipotente, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Há um grupo que propõe-se para Carnaval fazer malaçadas, portanto está no verso da folha. Agradecemos que falem disso e que partilhem, porque estamos numa situação em que a Igreja precisa do apoio e, portanto, como sabeis, tem havido grande apoio da vossa parte. Muito obrigado. Mas é só para difundir-vos e para falar-vos disto, porque há muita gente que não vem à missa, mas que partilha e que apoia. Portanto, é bom que vos faleis disso. Quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam através da internet. Tem sido bastantes à missa. Muito obrigado. Eu não sei os de Toronto, se eu disse algum erro, se foi na década de 60 ou 70, eu não sei bem. Portanto, se eu cometi o erro de dizer aquilo que aconteceu em Toronto, mas quero falar disto, que nós devemos, como referirmos a este acontecimento, temos que nos referir a ele. Agora, eu não sei, eu peço perdão aos de Toronto que nos acompanham, se eu errei na década, se é 60, eu até penso que é mais próximo de nós. Mas não tenho nenhuma certeza, porque as pessoas falam disso em Toronto, mas eu não sei se é na 70 ou princípio de 80, mas é por aí. E agradeço a todos aqueles que têm participado connosco, muito obrigado, e àqueles que se têm inscrito, e vamos continuar a estar unidos e, sobretudo, a ser igreja que enfrenta tantos desafios. Enfrentamos desafios na vida pessoal, enfrentamos desafios na família, enfrentamos desafios na igreja de hoje, na sociedade de hoje, mas nós temos que dar graças a Deus por aqueles que em momentos difíceis da história souberam ser fiéis. A todos um bom domingo e boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.